Graça e paz, é uma grande alegria poder retornar às nossas gravações, os nossos encontros online. Eu queria começar essa palavra agradecendo a Deus, agradecendo a minha família, agradecendo aos meus familiares, agradecendo aos irmãos, aos amigos. Eu recebi muitas palavras de carinho, muitas mensagens de carinho, mas aquilo que mais alegrou meu coração é saber que tinha muita gente, muitos irmãos intercedendo, orando a Deus por mim. Eu sou muito grato por ver a boa mão do Senhor cuidando, sustentando e abençoando a minha vida. Eu vi a bondade do Senhor sobre a minha vida. E eu sou grato a isso por tudo. E hoje, retornando os nossos trabalhos de gravações, para deixar lá no canal da igreja, para atingir aos irmãos, às famílias, aos amigos e a todos, nós vamos falar sobre Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, e o nosso tema é todas as coisas contribuem para o bem. Vamos ao texto de Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes da gente continuar, nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que esta palavra possa alcançar o coração de dezenas de milhares de pessoas e que esta palavra possa trazer edificação para o ser humano e o teu nome seja glorificado e exaltado. Amém. Bom, será que todas as coisas contribuem para o nosso bem? É uma pergunta. Será mesmo? Quando nós olhamos para o texto de Romanos 8, 28 e 29, principalmente o primeiro versículo, 28, há pelo menos dois problemas com essas palavras. Primeiro, a maioria não tem a menor convicção destas palavras. A maioria de nós não temos a convicção que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a informação, nós temos o conhecimento, mas às vezes nós não temos a convicção, nós não temos a fé. E isso torna-se difícil em crer nessas palavras. Bom, uma outra questão que nós temos que lidar com as palavras de Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro problema difícil é que estas palavras incluem coisas que nós gostaríamos que ficassem de fora. Todas as coisas. Então isso inclui coisas indesejáveis, coisas que nós não gostaríamos de vivenciá-las. É claro que sabemos que muitas coisas contribuem para o bem, né? Das dificuldades podem surgir grandes lições de fé que nós não aprenderíamos de outra maneira. Nós podemos ver exemplos na vida de José, no Egito, a vida de Davi, a vida de Jó. Foram homens que aprenderam grandes lições para as suas vidas a partir da diversidade. Bom, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está incluindo coisas desejáveis e coisas indesejáveis. Então, isso incluiria tragédias, doenças, mortes, desemprego, crise financeira. E nós não gostaríamos de estar enfrentando essas situações. Nós não gostaríamos de estar passando por esses infortúnios, né? A gente pode até chegar a pensar, bom, essas palavras são verdadeiras num plano teórico, ou como declaração de fé. Mas será que elas se encaixam nas nossas vidas? Sim, elas se encaixam nas nossas vidas porque é a palavra de Deus. Agora, como encontrar o bem em coisas como doença, divórcio, violência, desemprego, homicídio? Então, nós estamos caminhando em uma direção
que aponta e nos leva a entender que este versículo ele não responde todas as perguntas. Ele não responde todas as nossas questões ou todos os nossos questionamentos. Contudo, ele está na Bíblia e ele não sairá da Bíblia. Então nós precisamos aprofundar em Romanos 8, 28 para a gente entendê-lo, porque ele é a palavra de Deus e nós podemos e precisamos tirar aprendizado de Romanos 28. Eu vou ler para você Romanos 8, 28 na NVI, na Nova Versão Internacional. A NVI, Romanos 8, 28, está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bom, nunca entenderemos corretamente a lógica da vida colocando Deus no final e não no início. Deus, ele precisa estar no início. A maioria das pessoas crê que na vida, às vezes perdemos e às vezes ganhamos. E depois das perdas, Deus conserta tudo. Mas vamos começar a entender Romanos 8, 28. Bom, primeiro, segundo a versão NVI, Deus trabalha em todas as coisas. Bom, o que isso significa? Deus age em todas as coisas. Deus está operando em tudo, em todos os momentos. Deus está antes, Deus está durante e Deus está depois. Deus está presente antes de tudo acontecer, Deus está presente quando tudo está acontecendo e Deus continuará depois que tudo aconteceu. Este versículo, ele não é um faz de conta que o sofrimento não seja sofrimento. Em nenhum momento a Bíblia, a palavra de Deus, pede para que eu e você façamos de conta que tragédia não seja tragédia. Se você acreditar que tragédia não é tragédia, você vai correr o risco de perder totalmente a fé. Bom, o que esse texto está dizendo é que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, todas as coisas concorrem para produzir algo bom na minha vida. Deus trabalha em todas as coisas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam coisas indesejáveis, para que estas coisas possam produzir algo bom na minha vida. A questão é sempre vermos a participação ativa de Deus em nossas vidas. A questão é sempre vermos a participação ativa, presente de Deus em todos os momentos das nossas vidas, em todas as coisas pelas quais nós passamos. A combinação de todos os fatos da vida, eles contribuem para o cumprimento dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Mal é mal, bem é bem, mas Deus, ele está trabalhando, ele está agindo em todas as coisas. Muitas coisas que não fazem sentido para nós agora, de fato, elas estão colaborando para produzir algo bom na nossa vida no futuro, posteriormente. Por exemplo, José no Egito foi vendido pelos irmãos, depois ele foi comprado por Potifar, teve que trabalhar na casa de Potifar como escravo, depois ele foi preso injustamente, passou ali vários anos na prisão, depois ele é retirado da prisão e ele passa a ser governador de toda a terra do Egito. Aí ele vai compreender que todos aqueles acontecimentos, Deus estava trabalhando para que um propósito maior se cumprisse na vida dele e Deus usasse a sua instrumentalidade para que muitas vidas fossem preservadas. Então, aquilo que não parece ter nenhum propósito na minha vida agora, no final pode se tornar-se imprescindível. Você está fazendo uma viagem e o seu carro tem um problema mecânico, fura um pneu. Você não sabe, mas aquele problema, aquele imprevisto, aquele incidente pode estar trazendo um livramento para você, ou você pode encontrar com alguém que você vai poder fazer uma oração, falar do amor de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Então observem que Deus está trabalhando, observe que todas as coisas contribuem, concorrem para o nosso bem. E Romanos 8:28 é uma promessa de Deus para aqueles que o amam, promessa para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é nos tornar cristãos conforme a imagem do seu Filho. Este é o ponto central do texto. O que é o bem de que o apóstolo Paulo está falando? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para a maioria das pessoas, bem significa conforto, significa saúde, significa felicidade, vida longa, dinheiro, bom trabalho. Mas este não é o ponto de vista bíblico. Neste caso, nós não precisamos ficar refletindo sobre o que o apóstolo Paulo quis dizer. Porque ele explica no versículo 29 que o propósito de Deus é nos tornar a imagem do seu Filho Jesus. O propósito de Deus é que nós sejamos conforme a imagem do teu Filho Jesus. Deus nos predestinou para um determinado fim. E qual é este fim? Que eu e você sejamos a imagem de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nós precisamos ressignificar a palavra bem, para que sejamos de conformidade com a imagem de Jesus. Deus trabalha em nossas vidas para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Deus está trabalhando para esse propósito, para esse fim, para essa finalidade. Então todas as coisas estão contribuindo, todas as coisas estão concorrendo para que a imagem de Jesus seja formada na minha vida e na sua vida. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, não está dizendo que os sofrimentos da vida produzirão um conjunto de circunstâncias melhores. Às vezes isso acontece, outras não. Mas a intenção é produzir uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa parecida com Cristo. Guarde isso. O que Romanos 8:28 e 29 está nos ensinando é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E hoje nós estamos dando um novo significado a essa palavra, a bem. Bem, na linguagem paulina, em Romanos 8, está sendo explicado no versículo 29. É tornar que o homem a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Tornar o homem parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus está muito claro. O destino que Deus traçou para nós está muito claro. Deus quer fazer da minha vida e da sua vida vidas semelhantes à vida de Jesus. Qual é o alvo de Deus em todas as coisas, boas ou desagradáveis que nós passamos? Ele está trabalhando para nos tornar-nos iguais a Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o propósito de Deus para nós. Deus não quer fazer a nossa vida mais próspera ou mais confortável. Deus não está preocupado em fazer as circunstâncias da vida nos favorecer para a nossa prosperidade, realização ou satisfação pessoal. Deus quer que cada um de nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. O propósito supremo de Deus é que sejamos iguais a Jesus, que amemos como Jesus, que nos comportemos como Jesus, que tratemos o nosso semelhante como Jesus, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos ressignificar a palavra bem. Bem, em Romanos
8:28 está explicado em Romanos 8:29. É ser conforme a imagem de Jesus, ou seja, é ser como Jesus. É ser um Cristo pequeno, é ser como Davi, é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, é ser uma expressão de Jesus Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as coisas agradáveis e desagradáveis que você está vivendo, a enfermidade que você está enfrentando com aquele ente querido na sua vida, é um processo. Deus está trabalhando, você não queria estar enfrentando isso. A sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão estão enfrentando uma enfermidade e você está aflito com isso. Essa situação vai contribuir para que você cresça espiritualmente, para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa parecida com Jesus. Você está num processo de formação. O caráter, a natureza de Jesus está sendo trabalhada em você. Deus tem um propósito. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida para que nós sejamos parecidos com Jesus. Esse é o bem que Deus deseja para nós. Esta é a maior bênção que Deus deseja para nós. Não é possível compreender tudo que Deus faz. Basta saber que Deus nos ama. Deus pode agir em dias maus. O texto não nos ensina a chamar o mal de bem. O texto não nos chama a sorrir em meias lágrimas. O que o texto nos ensina é que, aconteça o que acontecer, Deus estará sempre ao nosso lado. Deus não nos abandonará. Mas Deus estará trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. E o nosso bem é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Esse versículo não responde todas as nossas perguntas, mas responde uma pergunta. Deus está no controle de todas as coisas? Sim. A obra de Deus, em primeira instância, é em nós. A obra que Deus está fazendo em nós é maior do que aquela que Ele fará através de nós. A prioridade de Deus não é fazer a sua vida bem-sucedida. A prioridade de Deus é nos fazer a imagem do seu Filho Jesus. Qual é o maior problema de Romanos 8:28? A nossa maneira de ver coisas boas e a maneira de Deus ver coisas boas. Coisas boas para nós e coisas boas para Deus não são as mesmas coisas. Coisas boas para nós seriam casa, carro, felicidade, paz, saúde, dinheiro na poupança, bom emprego. E coisas boas para nós, para Deus. Coisas boas para Deus é que eu e você sejamos a imagem do seu Filho Jesus. Portanto, eu não quero me preocupar com as soluções que Deus trará para as situações que a vida me oferece. Eu quero me preocupar em me deixar transformar por Deus em todas as situações que eu esteja vivenciando. Eu quero me preocupar em deixar que a cada dia que eu viva, Deus me torne mais semelhante a Jesus. Porque todas as coisas que eu estou vivendo, elas estão contribuindo para o meu bem. E esse bem é me tornar a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Leia com bastante atenção Romanos 8:28 e 8:29. Eu estou finalizando um tratamento médico. Eu comecei um tratamento no dia 4 de março de 2020. Já estou aí entrando para o 8º mês de tratamento.
E nessa fase, longe da igreja, isolamento, até da minha família eu fiquei isolado. Não se preocupe, eu não tive Covid. Eu tive 2 pneumonias, não foi Covid. Fiz 4 testes de Covid e deram negativo. Mas eu tive 2 pneumonias. E por causa das pneumonias eu tive que me isolar, porque eu não podia ser infectado pelo Covid. E graças a Deus até aqui o Senhor me sustentou. Mas foi um período de aprendizado, de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. E eu louvo a Deus por isso. Portanto, esse é o momento que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Porque, seja na bonança, seja na adversidade, Deus está presente, trabalhando para o seu bem. E o bem que Deus quer para você é torná-lo uma pessoa semelhante ao seu Filho Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças e peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa estar trabalhando em todas as situações da vida. Sejam situações de bonança, sejam situações de adversidade. Que possamos crescer, que possamos amadurecer e, o mais importante, que nós nos tornemos a imagem do seu Filho Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, grande e poderosamente, em nome de Jesus.